Irmãos, quero começar a pregar, ensinar para os irmãos como no fim da era, disse Jesus, há de haver falsos profetas e anticristo, com sinais, prodígios e maravilha. Se for possível, enganariam até os escolhidos. Por causa disso, nós devemos ensinar como conhecer falsos profetas. Muitos estão imitando falsos profetas, querendo parecer Deus, mas são falsos. Porque vemos aqui o que está escrito no livro de São Mateus, capítulo 7, no versículo 15, que diz assim, olha: acautelai vós, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecerás. Colhe uva dos espinheiros, figos dos abrolhos. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore má produz fruto má. Não pode a árvore boa produzir más frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecerás. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome fazemos muitos milagres e maravilhas. Então lhe dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, irmãos, nós vemos aqui escrito na Santa Escritura Sagrada como devemos se conhecer nos dias de hoje, discernir os que são de Deus, os que não são de Deus, porque muitos querem imitar Deus, falando de Deus, mas falando com a boca de Deus e o coração longe de Deus. Muitos são interesses próprios, financeiros, como disse, muitos se aparecem de pé nas praças para que sejam glorificados. Cuidado com eles, meus irmãos, porque a palavra de Deus está dizendo que no fim das eras há de aparecer falsos profetas, anticristos, que vêm com sinais, prodígios, maravilhas, de tal forma que até fogo faz descer do céu, e se for possível, enganariam até os escolhidos. Como nós podemos discernir, conhecer no meio do povo de Deus quais são falsos profetas, quais são anticristo, quais são os que se tornaram falsos profetas? É pelos frutos deles, é pelos frutos que conhecemos. Não se pode uma árvore boa produzir má frutos, não se pode uma árvore má produzir frutos bons. Como não se pode conhecer no meio do trigo o joio, porque o joio se parece muito mais bonito do que o trigo. Nós vimos aqui a palavra de Deus dizer: não se pode tirar de uma cisterna água doce e salgada, somente uma. Não se pode tirar amargosa ou doce, somente uma. Vimos que temos, como podemos conhecer quais são os lobos, que dizem assim, ó: acautelai, porém, dos falsos profetas, que vêm interiormente vestidos como ovelha, mas são lobo devorador. É pelos frutos que conhecemos. Quando se nasce árvores, ervas do campo, que ela nasce imitando, parecendo as outras, nós podemos ver limão e laranja parecem uns com os outros. Se nascer limão, não pode discernir antes que não conhece o fruto no meio da laranjeira. Se nascer pimenta, muitas vezes pimenta malagueta, pimentão, e pimentinha, tumarinha, assim, outras não se discerne antes que podemos ver os frutos. É pelos frutos, irmão.
quais são os frutos do crente? A Bíblia diz: produzir frutos, porque a palavra de Deus diz assim: produzir frutos, porque muitos frutos dignos de arrependimento, porque a árvore, o ramo que estiver ligado na árvore, produz bastante frutos, mas o que serão tirados da árvore não produz frutos, como disse Jesus: eu sou a videira e vós os ramos. Aqueles que estiver ligado na videira produzirão bastante frutos, se estiver ligado na videira. Mas sabemos, muitos se desligam da videira e querem produzir imitando frutos, mas são falsos, como a Bíblia diz. Porque muitas vezes, irmãos, aqui a palavra de Deus diz: aquele que diz que anda segundo a palavra de Deus e praticam as coisas que não são de Deus, não é de Deus. Porque a Bíblia diz: quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque se eu vos fosse do mundo, o mundo me amava, mas como não sou do mundo, o mundo me aborrece. Disse Jesus: também vós sabeis que também não são do mundo, por isso o mundo vos odeia. Sabendo aquele que tem amor ao mundo, o mundo está nele e Deus não está nele, porque o mundo é aquele que pratica as coisas que são do mundo. Estando no mundo, mas temos que não ser do mundo, ter diferença. A Bíblia diz: jamais verás a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Tem que fazer diferença entre o que serve e os que não servem. Muitos querem imitar falando com a boca, o coração longe de Deus. É assim, meus irmãos, que conhecemos os anticristos, falsos profetas, que vêm operando sinal e maravilha. Como diz: preferi entrar pela porta estreita, porque a porta larga e espaçosa conduz à perdição, mas a porta estreita conduz à salvação. Por isso são poucos que querem passar por ela. Vimos a multidão é muito grande, por causa do mundo, que as portas são largas. Onde há multidão, as portas são largas, muitos se passam por elas. Por isso, meus irmãos, vê que o mundo está dentro do povo, praticando coisas que são do mundo, querendo imitar uma Deus. Reconheço agora quais são os de Deus, os que não são de Deus. A Bíblia diz que conhecemos que são de Deus e os que não são de Deus. Por isso, como a Caim era do maligno, por ser do maligno matou o seu irmão Abel. Então assim nós vemos que conhecemos que são de Deus os que não são de Deus. Porque os que são de Deus, a Bíblia diz, falam as coisas que são de Deus e praticam as coisas que são de Deus. Por isso são de Deus. Mas os que não são de Deus falam, mas não praticam e querem parecer Deus. E por isso odeia os que são de Deus. E querem muitas vezes matar os que são de Deus. Como a Caim matou Abel, seu irmão, porque as obras de Caim eram mal, as de Abel eram boas. Então existe a diferença, meus irmãos. E sabemos que não é só falar pela boca, dizer que Deus é bom, que será salvo. Muitas vezes a Bíblia diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Devemos deixar as coisas que são do mundo e seguir as coisas que são de Deus, para ser de Deus, porque somente Deus pode salvar, somente Jesus. Jesus disse: eu sou a porta, quem bater e entrará por ela e salvar-se-á. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, devemos andar por Jesus, como Jesus andou, ser imitador de Jesus, não imitador do mundo, porque as coisas de Deus são parecidas com as coisas do mundo. Não, mas não devemos andar segundo as coisas que são do mundo. Então, por isso, meus irmãos, eu quero apresentar a palavra de Deus dizendo
que naquele dia aparecerão a muitos a Deus. No dia que o Senhor vier separar, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, verão muitos dizendo: Senhor, mas no teu nome eu não preguei, não expulsei os demônios, não curei os enfermos, não fiz milagre, não fiz isso, aquilo, outro. Mas o Senhor diz: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos maus, porque nunca vos te conheci. Apartais. E dirá os que estarão à direita: vinde os benditos do meu Pai, possuído por herança o reino que está escrito e preparado desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, essas são as palavras duras, mas fiel e prudente. Devemos conhecer e amar e guardar as coisas de Deus. E que o Espírito de Deus abençoe e fale no coração de todos, no nome de Jesus Cristo. Amém.